várias redes sociais, participe dos nossos cultos e eventos online e presencial. Tenha uma excelente semana e que Deus te abençoe. Glória a Deus. Bom dia mais uma vez a todos vocês. Bom dia também vocês que estão online. É um prazer a gente estar aqui mais um culto, mais um domingo. E esse mês de agosto nós teremos eu quero ministrar sobre paternidade, fazer uma jornada sobre o conhecimento do nosso Pai. Há uma falta de referência em relação à paternidade. E a Bíblia nos fala muito sobre isso. A Bíblia fala, aliás, que há 2 tipos de paternidades, que daqui a pouquinho nós vamos ver quais são elas. Então eu quero muito convidar você a não perder nenhum momento, nenhum domingo, exceto domingo que vem, que eu não estarei ministrando, é o Bispo Rodovalho, em virtude da nossa Santa Ceia. Os demais domingos eu estarei falando sobre paternidade, conhecendo o nosso Pai, e falarei especificamente sobre a parábola do filho pródigo, conhecida como do filho pródigo, em algumas versões fala do filho perdido. Na minha versão eu diria parábola dos 2 filhos, mas a realidade é que estaremos meditando, entrando a fundo nesse tema, pois esse mundo carece de uma referência de um pai, e muitas vezes você até sabe que Deus é o seu pai, mas você não conhece como que funciona essa paternidade. Como que é? Porque o que acontece? Nós temos o costume, estamos acostumados a vivenciar a paternidade da terra, não é assim? Muitos nem tiveram pai na sua casa, foram criados apenas pela sua mãe, ou foram criados até mesmo pelos avós, ou não tiveram nem pai, nem avó, nem ninguém, foram criados por um tio, pelo mundo. Então, como que é essa paternidade? Como que isso funciona? Esse mês, por nós comemorarmos o Dia dos Pais, eu quero muito aprofundar junto com você o conhecimento da paternidade do nosso Deus. Como que ela funciona? Como ela de fato é. Que Deus possa tirar as escamas dos nossos olhos, que o nosso coração esteja aberto para que nós possamos compreender como que é essa paternidade. Amém, gente? Isso é algo que nós precisamos aprender, porque nós carregamos muito preconceito. Você sabia que há muitas pessoas que não se relacionam com Deus porque não souberam se relacionar com o seu pai, não tiveram um bom relacionamento com o seu pai, ou nem conheceram seu pai, e isso tem um reflexo, tem um impacto na maneira como você se relaciona com Deus, o nosso Pai. Então, não deixe de comparecer a nenhum desses cultos de domingo, pois estaremos nessa jornada de conhecimento do nosso Pai. Posso ouvir um amém? Sei eu quantos estarão aí se aprofundando, mergulhando nessa jornada. Tenho certeza que Deus trará muita revelação para nós. E terça-feira também estaremos aqui. Que poder é esse, hein? Que campanha é essa? Derrubando gigantes. Quantos tem gigantes na sua vida aí? Nós vamos derrubar um por um. E não vamos apenas derrubá-lo, nós vamos cortar a sua cabeça, em nome de Jesus, como Davi cortou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, revelação da sua palavra. Pai, te agradecemos por essa manhã mais uma vez. E nesse momento nós queremos te pedir revelação, unção, que o Senhor esteja falando, trazendo luz, esclarecimento a respeito de quem tu és e de como a sua paternidade funciona, trabalha em nossas vidas. Que caiam por terra as escamas dos nossos olhos e que a luz do Senhor brilhe sobre nós, em nome de Jesus. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém? Não sei se o pessoal de casa consegue ver, mas nós temos aqui 2 púlpitos maravilhosos. Quantos gostaram desse púlpito novo aqui? Hein? Lindo, não é? Nossa igreja ficando cada vez mais linda, mais bela, né? Estamos aí investindo em algumas coisas. Para quem não sabe, também na nossa administração estamos adquirindo mais 2 computadores, né? Mesmo em meio à pandemia. Aliás, nós temos tido problemas com relação a computadores, falta de peças aí fora, porque muita gente precisando de transmissão, uma série de investimentos nessa área. Algumas áreas, interessantemente, cresceram durante a pandemia. E computadores, principalmente para as transmissões, têm estado em falta algumas peças. Impressionante isso, né? Como que algumas áreas crescem. Mas eu creio que em todas elas nós cresceremos e estaremos protegidos pelo nosso Deus, nosso Senhor. Você que é filho de Deus, quero te trazer uma palavra. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Fale para a pessoa que está ao seu lado. O Senhor é o seu pastor e nada faltará. Amém.
Glória a Deus. Bom, certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja e o pastor, que não é da Sara Nossa Terra, ele falou o seguinte: Ricardo, eu peço que você não fale nada sobre o diabo na igreja. Nem diabo, nem ofertas. Eu não sei se ele ficou preocupado, se ele tinha me visto pregando e eu tinha falado talvez muito sobre isso, não sei, mas ele ficou com medo, com receio, ele não queria, de alguma forma, não sei, causar algum tipo de tropeço nas pessoas, medo, receio. Eu falei, olha, eu vou ter que rasgar algumas páginas da minha Bíblia então. Se eu não posso falar nem no diabo, nem oferta, eu vou rasgar, na verdade, grande parte da Bíblia. A realidade, queridos, é que Jesus falou sobre o diabo. E se ele falou, nós precisamos falar também. Porque ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, e é ele quem traz a grande mentira que nós acreditamos. A palavra do Senhor diz que ele é o pai da mentira. E talvez você e eu ainda carreguemos dentro de nós algumas mentiras que ele criou, que ele lançou, e nós acreditamos e vivemos debaixo dessa mentira. Por isso nós precisamos desvendar essas mentiras. Quando a luz do Senhor chega, a palavra de Deus diz, Jesus mesmo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que quando a luz da palavra de Deus chega sobre nossas vidas, essas mentiras, elas não têm mais como nos aprisionar. E eu quero declarar sobre sua vida que toda mentira que você acreditou, que você tem carregado consigo, tem levado para sua família, para sua casa, essa mentira será desvendada, será deslavada. A verdade do Senhor Jesus vai entrar na sua vida, na sua mente, e você será completamente livre. Creia na palavra do Senhor, o nosso Deus, e você vai prosperar, e você vai crescer, e você será livre, liberto de muitos medos, receios, como esse pastor talvez tivesse esse medo, as pessoas atormentadas, meu Deus, há um maligno fazendo disso, querido. Eu já falei aqui, que eu estive recentemente lá no Parque Nacional da Tijuca, eu vi uma grande pedra, fomos eu e o meu filho mais velho, fizemos uma escalada lá, uma trilha, né? No Pico da Tijuca é o nome. Eu nunca tinha ido lá, que maravilha. Nós somos privilegiados de morar no Rio de Janeiro, né? E eu vi aquela pedra, aquele pedregulho, e eu lembrei da palavra do Senhor que diz que ele é rocha inabalável, ele é um rochedo. Eu falei, Jesus amado, às vezes a gente se preocupa com o diabo, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas pequenininhas. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso aqui é inabalável. O meu Deus é desse tamanho, ele me fala para ficar tranquilo assim. Quantas vezes a gente é enganado por mentiras e ficamos com medos que Satanás lança para a gente ficar pequenininho. E a gente tem um Deus que é uma rocha inabalável, que nada pode contra ele, ele é ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem poderá impedir? E às vezes a gente fica cheio de medo, a gente fica desse tamanho, sabe por quê? Uma mentira entrou dentro de nós, e nós passamos a acreditar nela, e ficamos desse tamanhozinho, pequenininho. E quando eu vi aquele pedregulho, aquela rocha, eu falei, meu Deus, misericórdia, eu não sou nada, Deus é tudo. E o meu Deus pode todas as coisas, e se Ele é por mim, quem será contra mim? Eu me senti o Todo-Poderoso junto com Ele. Eu me senti o super-homem, Eu falei, gente, nada vai me derrubar, nada vai me abalar, porque Deus está comigo, e Ele é minha rocha, Ele vai à minha frente, Ele é meu socorro, Ele é meu protetor, é minha torre forte. Você crê nisso, querido? É isso que a palavra de Deus faz com a nossa mente, ela vai quebrando, ela vai minando fortalezas. O apóstolo Paulo falou sobre isso, são fortalezas que a gente muitas vezes carrega. E a gente às vezes fica acreditando que a gente é pequenininho, a gente fica acreditando que não há referências nesse mundo, que relacionamento com o pai, que isso aí, a história é lenda. Não, nós vamos ler a palavra. Eu quero iniciar lendo justamente essa parte que Jesus fala sobre o diabo. E ele linka, faz a ligação entre homens e o diabo. Lá em João 8,44, sempre lerei na versão NAA, João 8,44, olha que coisa forte que Jesus falou. Foi Jesus quem falou, não fui eu. Jesus disse, vocês são do diabo. Fala, ai de mim, Jesus. Olha, Jesus falou isso para pessoas que conheciam a palavra de Deus.
Eram pessoas que conheciam, forte isso, hein? Ele falou, vocês são do diabo, que é o quê? O pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então diga comigo assim, o diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade. Nós precisamos compreender isso, gente. Ele é o pai da mentira. E muitas pessoas têm sido enganadas. Jesus, quando ele veio, lá no profeta Isaías, a Bíblia fala que veio a maravilhosa luz do Senhor, veio e brilhou na terra. Jesus veio e trouxe luz. Havia escuridão, ele trouxe luz. As pessoas estavam sendo enganadas por Satanás. E quando Jesus veio, ele falou, isso é o diabo. Ele mostrou a realidade, ele não ficou enganando. Não, veja bem, vamos fazer, né? Ficar. Não, isso é o diabo quem faz. E ele falou, vocês são do diabo, o pai de vocês é do diabo. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui que a gente aprende com essa palavra aqui. Existem duas paternidades no mundo que vivemos. E eu estou falando sobre paternidades espirituais. Ou você é filho de Deus, ou só tem esse tipo de paternidade, gente. Ou alguém é filho de Deus, não vou falar você não. Ou alguém é filho de Deus, ou alguém é filho do diabo. O apóstolo Paulo, se você for ler lá em Efésios, capítulo 1, eu anotei aqui, mas depois eu passo direitinho, mas em Efésios, a palavra de Deus fala o seguinte, que todos nós éramos filhos da desobediência. Todos nós seguíamos a Satanás. Todos nós éramos enganados, mas Deus te trouxe vida e vida em abundância, para que você não seja mais enganado, para que você não viva mais debaixo de uma mentira, para que você tenha uma filiação eterna com Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus que nós vamos conhecer nessa jornada, a diferença entre a paternidade de Deus e a paternidade do diabo. Nós vamos conhecer isso, nós precisamos conhecer isso, e o meu objetivo é desfazer todo engano, toda mentira que Satanás muitas vezes propõe para ele ser nosso pai, e trazer a verdade de que muitas vezes ele quer roubar de nós, de quem é o nosso Deus verdadeiro, nosso Pai. Esse é o meu objetivo aqui, eu creio que é o objetivo do Espírito Santo de Deus trazer essa revelação para você hoje, nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Quero começar então, lendo com você. Como eu disse, nós vamos esmiuçar uma parábola que só está escrita no livro de Lucas. Eu gosto muito do livro de Lucas porque ele é detalhista, ele foi no detalhe, ele procurou saber detalhes da vida de Jesus. Então, ele traz detalhes, ele traz coisas novas, inovadoras, que nos outros evangelhos muitas vezes nós não vemos. Lucas, ele é detalhista. E ele fala lá em Lucas capítulo 15, nós vamos começar no versículo 11, a parábola, talvez uma das mais conhecidas, uma das mais lindas e mais lidas do evangelho, parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Na verdade, de novo, aqui são dois filhos, tanto é que ele já começa falando assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. Então por que a parábola se chama do filho pródigo? Está falando de 2 filhos, sim ou não, gente? Hoje nós só vamos falar sobre um, mas já tenho preparado para falar sobre o outro filho também. Ele diz, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Algumas coisas eu quero chamar sua atenção aqui nesse início da história que Jesus nos conta. Jesus é maravilhoso, não é? Um parêntese. Jesus, ele simplifica as coisas para nós, ele não complica. Por isso ele trouxe histórias que o povo conheceria, entenderia. Ele não complicou a palavra, ele descomplicou a palavra. Ele trouxe a revelação da palavra. Então ele diz assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, interessante esse começo da frase.
pai. Ele chama de Abba, pai. Aquele filho mais moço conhecia o pai dele, sabia quem era o pai dele. Ele o chamou de pai. Eu quero já antecipar para você que o outro filho, em nenhum momento da história nós vemos o outro filho chamando o pai de pai. Esse filho não. O mais moço ele já começa chamando o pai de pai. E é Abba, pai, que significa paizinho querido. Esse filho ele tinha carinho por esse pai. Esse filho conhecia esse pai. Eu faço uma pergunta para você. Você conhece o teu pai, que é Deus? Deus, Pai. Você tem essa liberdade de entrar na presença dele e chamá-lo de Pai? Jesus ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, que começa dizendo Pai. Pai. Os fariseus, os escribas, eles começavam Senhor e Deus e Jeová, vários nomes para Deus. E Jesus simplifica falando, Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Eu não sei se você teve um pai terreno, mas algo eu quero te dizer. Deus, Ele formou você, criou a mim e a você para que nós fôssemos eternamente filhos dEle. A palavra do Senhor diz que ainda que o seu pai ou a sua mãe o abandonem, Deus nunca, jamais te abandonará, nunca, jamais te desamparará. Levanta as suas mãos e diga, meu Deus, nunca vai me abandonar, nunca vai me desamparar. Posso ouvir um amém para isso? Muitas vezes na sua mente virá uma mentira. Quando você passa dificuldades, tribulação, provas, como eu passei essa semana, como o nosso filho mais moço também, mais novo, né? Ele fez uma cirurgia na boca, começou a sangrar de madrugada, gente, uma sangueira na boca, junta com saliva, fica aquela sangueira só, não sei se você já viu. Meu Deus, eu falei, nossa, vamos ter que levar o menino para o hospital. Muitas vezes vem uma seta maligna, dizendo, e aí, cadê teu pai? Quantos de vocês ou de nós já não passamos situações que a gente, muitas vezes vem essa seta, a gente passa uma dificuldade e fala, e aí, cadê teu pai? Isso é uma seta maligna. É uma mentira tentando entrar na sua mente, falando, Deus te abandonou. Deus não se preocupa com você. Cadê o teu Deus? Satanás fez a mesma coisa, sabe com quem, gente? Com Jesus, não vai fazer conosco. Satanás virou-se para Jesus e falou assim, se tu és o Filho de Deus, tipo, cadê teu pai? Cadê teu pai que não está aqui para te ajudar, para te dar alimento nesse momento que você está precisando? Cadê seu pai? Uma das grandes estratégias do diabo, do nosso adversário, é trazer essa mentira, gente. Preste atenção nisso. Ele quer trazer essa mentira de fazer com que você não acredite que o teu pai cuida de você, que o teu pai nunca vai te abandonar, que ele nunca vai te desamparar. Creia no Senhor, o seu Deus. Creia na palavra do seu Deus. Não acredite nessa mentira que Satanás tenta lançar na sua mente, falando que, cadê o seu pai? Se ele é teu pai mesmo, cadê? Cadê o cuidado dele por você? Não acredite nisso, gente. Tem muitas coisas que acontecem conosco que nós fazemos de verdade um fantasma, um grande monstro. Porque essa mentira que Satanás lançou, a gente começa a elevar. Quando nós fomos levar o Eduardo ontem lá no dentista, né, no periodontista, acho que é assim o nome que fala da especialidade, ele viu, ele falou, não, realmente parece que tem muito sangue, porque junta com saliva e tudo, e a pessoa já fica um pouco mais nervosa, e aquela pulsação aumenta a sangueira e tal, e ela não consegue comprimir, mas, e aqui é uma região muito vascularizada, o céu da boca, ele falou, era uma coisa minúscula, é um negocinho. Muitas vezes a gente fica desesperado com um negocinho desse tamaninho assim, é porque a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está cuidando de você em todos os momentos. Aquiete-se, acalme-se, saiba que o Senhor está cuidando de você, Ele está atento ao seu sofrimento, ao seu clamor, e clame a Ele, porque Ele te responderá. E eu quero, pode dar uma salva de palmas a Ele.
E a primeira diferença que eu quero, bem praticamente aqui, trazer entre a paternidade de Deus e a paternidade do diabo, a primeira delas é a paternidade de Deus. Deus é um pai que cumpre suas promessas. O diabo só faz promessas. Deus Pai cumpre suas promessas. O diabo, ele é rico em promessas, mas só faz promessas. Só faz promessas. Quando eu falo assim, você deve lembrar muito da época das eleições, não é verdade? Quantas promessas a gente não ouve que não são cumpridas? Queridos, o diabo fez uma promessa para Jesus. O diabo disse o seguinte: a condição é, se você se prostrar e me adorar, tudo isso que você está vendo aqui, eu te darei. O pai da mentira tentou aquele que disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tentou Jesus, ele não vai tentar a gente. Olha o que esse pai aqui, agora falando da história de Jesus, ele fez. O filho mais moço pediu a ele. Interessante. O filho mais moço tinha direito a uma parte da promessa, a uma parte da herança, melhor dizendo, que era uma promessa. O filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada. Eu não vou falar sobre o filho mais velho hoje, mas já quero te antecipar isso. Porção dobrada. E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. O filho mais moço pediu e os dois receberam. Você reparou isso? O filho mais moço vai lá e pede a herança. Pai, eu quero a parte da herança que me cabe. Paizinho querido, eu queria a parte da herança que me cabe. Sabe o que o pai fez? Pegou a parte da herança que cabia a ele, deu para ele. E a Bíblia fala, e o pai repartiu os bens entre eles. Então, o filho mais velho que não pediu nada, recebeu porque o filho mais moço pediu. Assim será a nossa oração também. Deus vai abençoar toda a nossa casa, a nossa família. Pessoas serão abençoadas, não porque elas pediram alguma coisa, mas porque você pediu, Deus repartiu entre todos. Toda a sua casa vai ser abençoada. Por isso nós estamos no culto da família e o seu pedido vai encher a sua casa. As pessoas vão falar assim, seu pai, sua mãe, algum cônjuge seu aí, né, um filho seu, que não está nem aí para Deus, daqui a pouco é abençoado com um emprego, com uma promoção, com uma saúde, com uma restauração. A pessoa vai falar assim, nossa, nem pedi nada para receber isso, e vai falar, mas eu pedi. Mas eu pedi por você. Eu pedi por você. Esse filho, eu queria, de novo, repetir aqui para você a diferença entre o diabo e Deus. Havia uma promessa, Deus cumpriu sua promessa. O filho pediu, Jesus ele falou assim, ó, tudo que vocês pedirem em meu nome, assim será. Se houver uma promessa para isso, eu vou fazer. Se eu falei que eu vou fazer e você me pedir, eu vou cumprir. Você sabe que segurança é essa que nos dá, querido? Por isso que a Bíblia fala, a falta de conhecimento, ela traz o quê? Faz perecer um filho de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para aí nós irmos até Deus. Deus, ele na sua palavra, ele fala, me lembra, me fala, o que você quer? Me traz a memória, o que eu falei? Você acha que Deus não sabe o que ele falou? Você acha que Deus tem amnésia? Mas Deus está nos desafiando a nós conhecermos a palavra dele e falar, ó, fala para mim, qual é a promessa que você quer? O que eu falei? Meu irmão, nós acabamos de ter aqui, queridos, momentos de dízimos e ofertas. Há promessas de Deus num momento como esse? Claro que sim. Malaquias 3,10 traz uma promessa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, eu não derramar sobre vós bênção sem medida. Meu Deus e meu Pai, tua promessa está aqui. Quero ver tua promessa se cumprir na minha vida. O diabo, ele promete, como ele prometeu a Jesus, ele promete um monte de coisa para você. Quantas pessoas não entregam suas vidas? Quantas pessoas não fazem até mesmo trabalhos se entregando, literalmente vendendo sua alma ao diabo, como diz um ditado, né? O camarada vendeu sua alma ao diabo. Vende por quê?
Por que ele vende? Porque o ser humano está atrás de promessas. Todos nós queremos resultados, queremos respostas. E promessas são respostas aos nossos anseios, às nossas necessidades. Então, a pessoa ela faz de tudo para receber o quê? Uma resposta. Então, ela vende sua alma ao diabo. Ela procura muitas vezes fama, ela quer muitas vezes dinheiro, muitas vezes saúde, vai lá e faz o quê? Faz um trabalho. Porque ali, o que acontece? Não, vem aqui, você paga isso, você vai ter isso, faz esse negócio aqui, esse sacrifício, né, e tal, e você vai receber. Às vezes, a pessoa até recebe alguma coisa, só para iludir mais ainda a pessoa, porque aí fala, não, agora você quer algo maior, então o sacrifício tem que ser maior, você tem que pagar mais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a pessoa vai, o que ele está fazendo ali? Está enredando a pessoa, está iludindo a pessoa, e cada vez mais escravizando essa pessoa. Porque, inicialmente, ele pode até fazer alguma coisinha para chamar essa atenção, mas depois que você mordeu a isca, já era. E aí é que é onde vem aqui o versículo 13. Ele diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Aqui, eu quero te mostrar a segunda diferença entre a paternidade de Deus, Pai, e a paternidade do diabo. O diabo, a quem aqui eles têm como pai. A diferença é, o nosso Deus, Pai, dá o poder da escolha. Ele nos dá o poder da escolha. O diabo não dá o poder da escolha para a pessoa. Se a pessoa quiser se desvencilhar daquele trabalho, se ela falar, eu não quero mais saber disso não quero mais a sua paternidade não. Não, agora não tem jeito. Você virou meu escravo, eu vou fazer você sofrer, você vai pagar até morrer. Deus Pai, o filho mais moço, ele pegou todos os bens, ele decidiu partir. O que o pai fez? O pai proibiu? O pai falou, que está maluco? Você pirou a cabeça? Você está doido? Vai sair. Pega o morcegão lá, pega o chinelo lá. Pega a vara lá agora. Né? Não, o pai deixa ele sair. Sabe por quê, querido? Porque a paternidade de Deus Pai, nosso Deus Pai, ele deixa a gente escolher o que a gente quer. E isso é forte, hein? Isso é muita responsabilidade. Isso é um poder, querido, todo ser humano tem algo poderosíssimo chamado poder da escolha. O poder da decisão. Isso se estiver debaixo da paternidade de Deus Pai. Porque se estiver debaixo da paternidade do diabo, ele não tem escolha. Ele vai pagar o preço até morrer. Porque a palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem escolha. Muita gente acha assim, eu não quero me tornar crente porque senão eu não vou ter o meu poder de escolha. Eu não vou poder fazer nada. Olha a mentira que Satanás aplica nesse mundo, gente. As pessoas não querem ter um compromisso com Deus, porque acham que não vão ter o poder da escolha mais, não vão poder mais decidir. E é justamente o contrário. Uma pessoa, quando se converte de fato e de verdade, ela quer o quê? Ter um relacionamento com Deus. E naturalmente ela não vai querer mais pecar. Não é uma coisa assim, você não pode fazer. Não, eu não quero fazer. Não, você não pode tocar nisso. Não, eu não quero tocar nisso. Eu tenho coisa muito melhor para fazer. Eu tenho um Deus maravilhoso para estar. Eu sei que isso não vai me fazer bem, então eu escolho não tocar nisso. O meu Deus, o meu Pai, me deixa tocar nisso. O apóstolo Paulo, ele reforça isso dizendo o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa. Quem é filho do diabo não pode. E é essa mentira que ele aplica. Ele fala que quem é filho de Deus não pode, quem é filho dele pode fazer qualquer coisa. Isso é um engano, é justamente o contrário. Quem é filho do diabo, que não tem o poder da escolha. Não, eu quero sair, eu não quero ser mais filho do diabo, eu não quero mais andar aqui nesse caminho, eu não quero... Meu irmão, ele vai te aprisionar e vai querer matar você. Você não tem o poder da escolha. O Deus Pai, ele diz, a escolha está na tua mão. Você faz o que
te convém. Esse é o conselho. Faça o que te convém. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, a palavra do Senhor diz: aproveita, jovem, a tua mocidade. Regala-te nela. Faça aquilo que o seu coração quiser. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se que um dia você terá que prestar contas de tudo que você fez. A escolha, ela gera uma consequência. Depois nós seremos requeridos. Olha, vamos prestar contas aqui daquilo que você recebeu o poder da escolha. Mas o poder da escolha, ele vai requerer de nós uma prestação de contas. Mas nós temos o poder da escolha. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem o poder da escolha na sua mão. Você acha que às vezes você não tem nada, né? Você tem tudo, querido. Você tem o poder da escolha. Se verdadeiramente Deus, se você está debaixo da paternidade de Deus Pai, Deus te dá o que nós chamamos de livre-arbítrio. Vamos dar uma salva de palmas a Ele por isso, amém? Daí a história conta, você conhece bem, ele foi, gastou todos os seus bens. A Bíblia fala que, inclusive, o filho mais velho fala, não, ele gastou os bens com prostituta, né? Chegou ao nível de ir para os porcos, comer comida de porcos. Para o judeu, querido, se for para você, talvez seja assim, comeu comida de porco, estava lá, só tinha lama. Não, não é uma questão só de ter lama, lá de ser uma coisa meio que suja, nojenta, imunda. Não, o porco, ele era um animal, para o judeu, um animal imundo. O judeu não poderia conviver, e esse camarada, ele comeu comida, ele estava atrás, na verdade, nem conseguiu comer, porque nem deixaram ele comer. Comida de porco. Aí eu te pergunto, você, quem é pai ou mãe aqui, o que você faria no retorno desse filho? A Bíblia fala que esse rapaz se arrependeu. Ele se arrependeu. E ele volta para casa. E a Bíblia fala que, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, que enquanto ele estava voltando, ele estava chegando, ele não tinha nem falado nada. O pai dele o abraçou, do jeito que ele estava, o abraçou e o beijou. E esse o beijou é de maneira intensa. Sabe o beijoqueiro? Beijo, 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 sem parar, sem parar, sem parar. É essa expressão aqui. É beijar com intensidade. O pai dele o abraçou e o beijou. O que você faria? É a terceira diferença que eu quero falar com você aqui. Sobre o Deus Pai, a paternidade do Deus Pai e a paternidade do diabo. O nosso Deus Pai é um Pai misericordioso. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo, vou ler para você aqui. Não vou ler não, porque eu não anotei, mas eu vou citar para você. Não, anotei sim. Tiago 2,13. Tiago 2,13 diz assim, olha, eu não ia ler, mas vou ler. Porque o juízo é sem misericórdia, sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, nosso Deus, Ele é um Pai de misericórdia. E você e eu, somos de misericórdia? Ou você é aquele que aponta o erro? Talvez você não tenha filhos, talvez você, como pai, você tenha filhos, você fica toda hora. Deixa eu te dar uma dica. Pega o seu filho no flagra, fazendo a coisa certa. A gente tem muita facilidade em ver o que está errado. A gente é assim nas redes sociais, não é? Você tem 100 comentários positivos sobre sua foto, se tem um comentário negativo, para qual que vai chamar a sua atenção? Qual deles vai chamar a sua atenção? Os 100 positivos que você recebeu ou aquele negativo? O ser humano é assim, ele muitas vezes olha para aquilo que é negativo e aponta o erro, aponta a falha. O nosso Deus Pai não é assim. Quantos podem dizer, graças a Deus? Você imagina se todo pecado que nós cometêssemos, Deus apontasse o dedo dele e falasse, juízo sobre sua vida, juízo sobre sua vida. Você precisa pagar. Você quebrou o mandamento, você quebrou o mandamento, você quebrou o mandamento. Até mesmo em pensamento. Você imagina, a gente não ia ter vida, a gente ia viver debaixo de opressão. Mas deixa eu te falar uma coisa, o pai, diabo, ele faz isso.
Como? Uma palavrinha chamada culpa. Você não se sente digno nem merecedor, muitas vezes, de estar na presença do teu Deus Pai. Sabe por quê? Porque Ele traz culpa sobre você. A palavra de Deus fala que Ele é o acusador. Então Ele trata como? Você não pode entrar na presença de Deus, você não pode ficar na igreja, você tem que sair da igreja. Porque você pecou. Você não pode ficar mais nesse relacionamento. Você não pode ficar mais casado, você tem que quebrar esse casamento, você tem que sair desse relacionamento. Você não pode. Você, todo o tempo que te acusando. Ele é acusador. Qual paternidade você vai escolher? Tem muita gente vivendo debaixo dessa paternidade, só recebendo essa acusação de dia e de noite, culpa, tempo todo. O nosso Deus Pai, Ele é misericordioso. A primeira coisa que Ele fez quando Ele viu o filho, não foi culpá-lo, não foi acusá-lo, não foi dizer, está vendo? Eu te falei, eu te disse. Você errou. Está voltando agora, né? Aprendeu a lição, né? Você vai lavar muito prato agora, né? Não. Misericordioso. O abraçou e o beijou incessantemente. Porque o nosso Deus Pai, Ele é misericordioso. Misericordioso. Você tem convivido com esse Deus Pai? Misericordioso. Aquele rapaz, ele conhecia o seu pai. E por isso ele sabia que ele poderia voltar para casa. Tem muita gente que não volta para a igreja, para a casa de Deus, porque não conheceu verdadeiramente esse Deus Pai. E se você está aqui hoje, ou se você está nos acompanhando online, você um dia pensou em sair da igreja, ou talvez você tenha saído, está retornando hoje, está nos assistindo hoje aqui, quero dizer para você, o teu pai estava com muita saudade de você. E te recebe de braços abertos, com misericórdia e graça. Porque a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. O nosso Deus Pai, Ele não é acusador. Acusador é a outra paternidade. Eu te pergunto, qual a paternidade que você tem escolhido no seu dia a dia? Debaixo de qual paternidade você tem escolhido? Eu sei, queridos, que muitos de nós aprendemos assim porque vivemos nesse mundo e esse mundo jaz no maligno. E muitas vezes replicamos essa paternidade até mesmo com os nossos filhos. Uma paternidade que acusa, que condena, que traz juízo, que traz opressão muitas vezes. Se tem uma ideia, eu ouvi talvez, né? Quantos não ouviram? Papai do céu castiga. Olha, se você não fizer isso, se você não comer tudo, Papai do céu castiga. Não é assim? É um peso, é um fardo. Não, vai castigar. Nossa, se eu não fizer. Nossa. E a gente vive debaixo de tensão e medo o tempo todo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus é amor. Deus não quer que a gente viva debaixo de medo, debaixo de ansiedade, debaixo de aflição. Nós vamos conhecer o nosso Deus Pai, verdadeiramente, durante esse mês de agosto. E eu quero muito convidar você, querido, a se entregar a esse Deus Pai. Deus vai quebrar, em nome de Jesus, todo paradigma, todo sofisma na sua mente, toda mentira que o diabo lançou na sua mente e você e eu acreditamos. A palavra de Deus vai arrancar todas as escamas dos nossos olhos e nós vamos conhecer esse Deus Pai. Fica de pé, nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Põe a sua mão no seu coração. Comece a refletir como anda o seu relacionamento com esse Deus Pai. Você conhece verdadeiramente esse Deus Pai? Ou você, durante toda a sua vida, foi enganado? Você não tem tido essa referência? Talvez a sua referência tenha sido o seu pai ou a falta de um pai. Talvez o sentimento seja de abandono, que seu pai não se importa com você, não olha para você. Teu pai te ama, teu verdadeiro pai, teu pai que te criou, teu pai que te formou, ele te amou com um amor eterno, ele te ama, ele te aceita como você está. Como você está, venha. Deus te ama, ele é misericordioso, ele está pronto a te perdoar, ele está pronto a fazer algo grandioso por você. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo
como aquele filho mais moço, eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço, aceita-me como teu filho. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim para me salvar, numa cruz para me dar a vida eterna com Deus. E a partir de hoje, eu quero ser conhecido e chamado como filho do Deus Altíssimo, para todos sempre. Amém e amém. Você que quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, levanta a sua mão bem alta. Eu quero apenas orar por você. Não vou chamar você aqui à frente. Se você está aí online, eu quero muito também conhecer você. Escreva: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida.